Fala pessoal, tá começando aqui o primeiro episódio do novo projeto de conteúdo da GoFleet, o Ahead Videocast. Um espaço para a gente trocar bastante ideia, trazer inovação, tecnologia, falar de gestão, com quem realmente faz acontecer, as pessoas que fazem a gestão de frota no dia a dia. E hoje tem convidado bacana para a gente inaugurar esse projeto, né, Leandro? É isso aí, Jonathan. Hoje o papo vai ser bom demais. A gente vai falar sobre um tema que muita empresa ainda subestima, né? Que é a gestão de frota, o dia a dia da operação, cultura de segurança. E para isso, Jonathan, a gente trouxe um convidado que vive isso na prática o tempo todo. Ele é o CEO da GoFleet, referência quando o assunto é telemetria, segurança no trânsito. Seja muito bem-vindo, Ricardo Imperatriz. Bem-vindo, Ricardo. Valeu, Leandro. Obrigado, Jonathan. Muito boa tarde a todos vocês aí e a todos que estão na nossa audiência. Espero que seja muito produtivo esse nosso primeiro videocast aqui da GoFleet Tecnologia. Pô, uma honra, hein? Já primeiro episódio aqui, patrão na área. Vamos, vai ser legal o negócio aqui. Ô, Ricardo, antes da gente falar do tema da cultura de segurança, uma coisa que a gente vai sempre fazer aqui é trazer um pouquinho da história, né, da pessoa. E antes da gente falar de cultura de segurança, então, queria que você falasse um pouquinho pra gente se o Ricardo lá atrás imaginou começar a ter uma empresa de telemetria, trabalhar na gestão de frotas ou não. Como é que foi a tua trajetória para chegar na GoFleet, né? Lá atrás, então, GoSat Tecnologia, acho que você vai falar um pouco sobre isso. Mas você imaginava dessa história e chegar hoje aqui na GoFleet Tecnologia e no papel que a GoFleet tem dentro do mercado lá atrás? Você sabe que esse é um fato interessante, né? Porque eu fui sempre muito ligado nessa questão de logística, né? Dessas tratativas de frete, da parte aérea, da parte terrestre, fluvial. Sempre gostei muito dessa movimentação. E durante a minha formação na escola e depois profissional, eu acabei tendo contato com uma reportagem que falava que isso estaria se iniciando no Brasil. Foi no ano de 1995. Eu falei, puxa, mas eu gostaria muito de trabalhar com esse negócio aqui. Isso aqui é a minha cara e acho que une tecnologia com logística, né? Com essa parte toda de gestão. Tecnologia, logística e gestão era a minha... são os 3 pontos ali que eu sempre me apaixonei. E eu falei, bom, quem sabe eu não consigo chegar nessa área. E aí as coisas vão acontecendo na vida de uma forma, né, não planejada muitas vezes. E acabou que o cavalo passou arreado um dia na minha frente. E eu falei, é aqui que eu vou começar essa jornada trabalhando com logística, tecnologia e gestão. E aí eu dei início a um primeiro na parte de transportes, né? Antes de mais nada, antes dessa fase eu estava na área de transportes. Foi 2 anos muito bons ali, onde eu distribuía 250 caminhões de pneus no Brasil aí. Era pneu. E foi muito bacana. E aí chegou num determinado ponto que eu tive grandes problemas ali com roubo de carga. Durante 6 meses seguidos roubaram 1 caminhão por mês. E aquilo foi fazendo com que eu, como gestor daquela frota ali, tivesse que buscar, né, novos recursos para que a gente pudesse combater essa questão do crime organizado, né? E pneu é um negócio que é muito visado. Desta forma, acabei recorrendo a empresas de rastreamento. Tinham 2 no Brasil só na época, apenas 2 empresas. Acabamos nos deparando com aquilo que era muito caro, era em dólares ainda, inclusive. Um equipamento custava $12 mil, era um negócio muito caro, era tudo muito novo aqui no país. E a gente teve que utilizar, então, ao invés de rastreamento, escolta armada para fazer com que as coisas continuassem funcionando. Nós tivemos problema com seguradora que não queria mais emitir a pólice, e isso afetava a operação da empresa como um todo. Bom, passado esse tempo, a gente viu ali na própria empresa que existia, né, um mercado latente que tinha a mesma dor que a gente tinha na nossa distribuição logística ali. E aí começamos a estudar essa questão de telemetria, de rastreamento na época, como é que funcionava e etc e tal, tecnologia. Isso lá no final dos anos 90.
E na sequência, a gente acabou fundando uma empresa que ficou especializada em caminhões. E eu fiquei lá como diretor durante 7 anos. Tecnologia para caminhões. Tecnologias para caminhões. Essa empresa continua lá, focada em tecnologia para caminhões. Mas aí que a gente vai trazer um pouco mais aqui perto de GoFleet, eu sempre tive o desejo, né, de trabalhar com frotas leves corporativas. Eu falei, tem muita empresa no Brasil, você vê ali, aquilo estava decolando cada vez mais carros corporativos, e a gente não tinha como gerir aquilo de uma forma fácil, né? E aí eu tive a ideia de iniciar uma empresa que já pudesse nascer mais focada na gestão de frota leve. No começo da empresa foi um pouco difícil, porque o mercado estava muito imaturo ainda, então a gente teve que trabalhar em alguns mercados paralelos, mas depois a gente acabou cada vez mais se especializando. Isso foi lá no ano de 2007, 2008, e aí tem uma trajetória grande agora até 2025, que eu acho que a gente vai falar um pouco hoje. Perfeito, Ricardo. Hoje a GoFleet tem uma missão super clara de preservar vidas por meio de tecnologia. De onde veio esse propósito, né? Teve algum momento decisivo para isso acontecer, né? E como esse propósito se conecta com a cultura de segurança nas empresas? Dá para falar que nós ajudamos a mudar a mentalidade mesmo, a cultura da empresa? Teve um determinado momento. A gente estava desenvolvendo tecnologia voltada para a frota leve corporativa. E aí você tem que olhar que o software, né, que gere frota leve corporativa é um pouco diferente do software que gere para frotas pesadas com gerenciamento de risco. Então são softwares, apesar de trabalhar com tecnologias semelhantes, eles têm funcionalidades distintas. E a gente vinha investindo bastante nisso, né? Hoje, 2025, aí a gente já conta com 700 mil horas de desenvolvimento, né? Mais de 50 engenheiros trabalhando na empresa ali, um timaço de primeira linha, mas lá atrás nem sempre foi assim. Apesar de a gente ter um produto, um /serviço ali, vamos dizer assim, muito bem elaborado, no final de 2010, 2012 ali, os clientes ainda tinham uma cultura muito diferente do que é hoje, né? E aqui naquele tempo a gente falou, nossa, ou a gente vai mudar de mercado, ou nós vamos trabalhar o mercado ajudando a educar o mercado. E foi aí que aconteceu de entrar essa questão do propósito através da cultura de segurança. E a gente entendeu que estava na década de ação pelo trânsito seguro, que era de 2010 a 2020, onde o Brasil era signatário e queria reduzir em 50% o número de acidentes no país. A gente viu naquilo um objetivo e fundamos, então, um movimento que começou como movimento na época e hoje é o Instituto Parar, que muitos gestores de frotas já conhecem, já participam dos eventos, já participam dos cursos, né? O programa de formação de gestor de frota, programa de formação de condutor, são cursos que estão ali, hoje, mais de 2.000 matrículas só no PGF, que é o curso de formação dos gestores de frota. E a gente fincou essa bandeira, né, no Brasil e acabou trazendo muitas empresas para perto disso, para beber dessa fonte da questão da cultura de segurança. E, para nossa felicidade, eu acho que foi assim, um trabalho muito bacana, assim, de bastante satisfação, porque muitos gestores de frotas acabaram mudando e levando isso para dentro, né, da transformação da cultura de segurança. Então, por um lado, a gente trabalhou muito essa questão através do Instituto Parar e, por outro lado, a gente trabalhou bastante também pela GoFleet Tecnologia, fornecendo a parte tecnológica e de serviços. Então, foi onde, né, a tecnologia encontrou o propósito e a gente começou a mudar essa história aqui no Brasil. Hoje a gente já vê as frotas aí extremamente evoluídas, gestores de frotas que estão aí super premiados, inclusive participando de premiações do exterior. A gente acabou de voltar da NAFA, North American Fleet Association, faz 10 dias. Tinha gestores de frotas do Brasil participando lá, competindo com os gestores de frotas americanos. Então a gente acredita que a gente cumpriu bastante esse papel aí. E tem uma gratidão aí muito grande aí por ter feito parte desse processo. Muito legal, Ricardo. E essa parte do propósito, ela é boa principalmente também para quem faz parte da companhia, né, da GoFleet aqui. Eu posso falar por mim, né, como funcionário. Porque quando você tem
você faz o teu trabalho, né? Entregando uma solução para o cliente, resolvendo o problema dele e ainda tendo um propósito por trás, são poucas empresas hoje que têm essa possibilidade no mercado ou que trabalham isso de forma concreta, né? É até a minha pergunta, Ricardo, para você sobre isso, porque a gente vê muita empresa falando de propósito, falando que tem na segurança como prioridade, mas na prática às vezes não é verdade, né? No dia a dia. Como é que você enxerga isso das empresas, principalmente clientes, ou que você vê no mercado, assim, as barreiras que elas têm para implementar a segurança nas operações? Se você bater uma foto lá de trás, né, desde o ano de 2012 para cá, nós estamos falando aí de uns 13, 14 anos já de evolução aí do Instituto Parar, que ajudou bastante nisso, né, lecionar isso. Mudou muito a questão da segurança, né? Mas ainda tem empresas, eu considero assim uma pirâmide, né? Empresas que estão super avançadas, empresas que estão ainda numa fase de transição, mas que já avançaram bastante, e há empresas ainda que têm muito a avançar, que está muito na base ainda, que precisa melhorar muito, que ainda está pagando multa de condutor, né? Para produzir, o que importa aqui é produção, então não interessa que horas que está viajando. Então você vê empresas que estão em polos distintos, né? A gente pega aí eu gosto bastante de 3 grandes áreas como exemplo ali. Primeiro é a área do petróleo, né? Depois mineração, que eu acho que é bastante interessante. Se você pegar em petróleo, por exemplo, determinadas companhias, elas se preocupam muito com as questões dos deslocamentos e falam assim, olha, para qualquer deslocamento noturno, a nossa empresa já pré-autoriza para você que você pare numa cidade para dormir, porque a gente já sabe que no mundo inteiro, né, os deslocamentos noturnos, eles possuem um índice de acidente maior do que os diurnos. Então, para fugir dessa estatística, a gente já libera para você que você, a qualquer momento, que você achar necessário, a partir do lusco-fusco, né, perto desse horário, você já pode parar para repousar e continuar a viagem no dia seguinte sem problema nenhum com o seu CNPJ que você trabalha aqui. Esse é um exemplo bacana que a Shell traz, né? Eles têm 80 mil funcionários no mundo, então assim, quem está lá no ponta da pirâmide. E aí você tem lá na base alguns que ainda estão trabalhando e pagando multa, e tem gente que ainda passa no sinal vermelho e comete infrações a ponto de fazer que tem que sobreviver economicamente aqui primeiro, para depois falar um pouco da questão da cultura de segurança. Esse é um ponto. E acha que está sendo produtivo, né, Ricardo? Ele acha que isso é produção. E aí está sendo produtivo de forma improdutiva. E tem as empresas que já estão bem organizadas, você anda lá dentro delas, tem lá corrimão nas escadas, tem plaquinha se alguém estiver limpando o chão. Então, ela já está preocupada, só que a hora que você sai das instalações físicas ali para fora, ela não está estendendo essa questão da cultura de segurança. Então, nós temos aí 3 camadas assim bem definidas na questão da gestão de frotas no Brasil hoje. Mas muito feliz assim que o avanço foi muito forte. Eu acho que o país avançou muito e nós temos aí um belíssimo parque de gestores de frotas, vamos dizer assim, né? Profissionais extremamente competentes já, que estão puxando os outros que estão vindo nessa toada, né? Essa questão do PGF que eu falo do Programa do Gestor de Frota ajudou a formar aí mais de 2.000 matriculados já, né? Que ajuda a disseminar essa questão da cultura de segurança, e a gente vem trabalhando com muito afinco aí nesses últimos 12 anos aí com essa turma toda. E era um mercado de treinamento também, quando a gente fala do Parar, que era um mercado carente de treinamento. Você falou de anos atrás, a gente tinha um gestor que ele aprendia na marra, ele era um bom motorista que virou gestor de frota. Exatamente. A gente estava, enquanto GoFleet, fornecendo bastante a questão da tecnologia, mas muitas vezes a aplicação da tecnologia não estava... porque a formação não estava funcionando, porque a formação do gestor de frotas não estava equiparada. E aí a gente falou, não, a gente precisa educar, precisa ajudar, precisa trazer, precisa fincar essa bandeira aqui dentro do Brasil e trazer isso de tal forma que a gente consiga subir esse nível. E aí a gente procurou o que tinha de melhor no mundo, que foi o CAFM, que é um curso da NAFA nos Estados Unidos, né? Naquela época, a gente acabou escrevendo um curso aqui, mandamos para eles homologarem esse curso, o conteúdo do curso, eles adoraram o nosso curso. Esse curso vem sofrendo alterações, né, de forma com melhoria contínua, e ajudou esses 2.000 aí
colaboradores aí de diversas empresas aí. A gente tem aí um hall de gestores de frotas muito forte hoje no Brasil. Ô, Ricardo, e ainda nessa parte da cultura de segurança, assim, a importância da telemetria, né? Tem que ter telemetria nas operações para conseguir minimamente começar um projeto de segurança, né, nas operações. Como é muito difícil você gerenciar o que você não mede. Pois é. Né? E é impossível você fazer um gerenciamento de uma frota que está espalhada pelo Brasil, ou que está espalhada pelo seu estado, ou até mesmo no seu município aí que você, que é gestor de frota, está trabalhando com ele, com a sua operação. É muito difícil você fazer isso se você não está lá, né? Ou se você não conseguir mensurar os dados que esse veículo pode emitir para você. Né? Então, assim, nós temos a necessidade básica, né, de medir para depois gerenciar. E assim, sem telemetria você não consegue fazer isso. Né? Você não consegue diminuir aí a questão dos incidentes, dos acidentes. Você não consegue aumentar a performance dos condutores. Você não consegue melhorar essa questão toda da exposição ao risco. Você não consegue saber quem são os motoristas que precisam ser reformados, aqueles que talvez precisem ser até substituídos porque tem comportamentos recorrentes que não funcionam, aqueles que precisam ser e realmente precisam muito ser premiados, né? Ou ter um programa de recompensa, porque não é só a questão de puxar a orelha, e sim também de formar a cultura de segurança positiva, né? De ter uma agenda positiva com os condutores. Então, esse mecanismo tecnológico da telemetria traz para o gestor de frotas os indicadores, e através desses indicadores ele começa a mudar a questão da gestão de frota, de sair daquela base de baixo e ir para a parte intermediária e chegar como alguns já estão na ponta da pirâmide. Que é a gente tem até a pirâmide tecnológica que o Sérgio, né? O Sérgio, nosso CTO, vai estar nos próximos episódios aqui com a gente. Ele apresenta, né, dentro da pirâmide tecnológica, a GoFleet, a telemetria, lógico, GoFleet, né, como a base da pirâmide na solução tecnológica para fazer uma gestão eficiente, né? Você que chegou até aqui, já está gostando do bate-papo, quer conhecer, já está pensando aí, caramba, estou sem telemetria, preciso? Tem link aqui na descrição para você marcar um horário, falar com os especialistas da GoFleet. Tem solução da básica até a mais avançada para gestão. Estou começando agora, preciso do básico, fala com a gente. Estou avançando, quero evoluir na gestão, fala com a gente também. Chama no link aqui da descrição e faz contato com os nossos especialistas, beleza? Exatamente. Ricardo, segurança é importante, né? Mas todo gestor também ele quer ver resultado. Cara, produtividade, entrega, enfim. Importante. Dá para mensurar esse impacto? Né? Tipo, redução de acidente, economia, melhorar o clima organizacional, né? Então, com a tecnologia? Dá para mensurar, e eu sempre digo que a questão da segurança, ela é resultado. Primeira coisa que um gestor de frota, na minha opinião, poderia fazer dentro de uma empresa, ele assumindo o cargo ali, ou olhando já o que aconteceu nos últimos 12 meses. Quanto consumiu de combustível nos últimos 12 meses? Quantos acidentes teve nos últimos 12 meses? Quantos quilômetros foi percorrido na operação dele nos últimos 12 meses? Né? Quantos incidentes? Então, assim, isso aí é com a própria operação dele. E aí tenta também, inclusive, fazer benchmark com operações paralelas, né, de concorrentes ou de empresas do mesmo setor ali, para que ele observe o que está acontecendo. Então, assim, em primeiro lugar, segurança é um valor, né? Não é uma prioridade. Você não negocia segurança. A gente tem que estar com isso aí muito, muito no mindset. Queremos levar todos ao final do dia de trabalho de volta para casa, são e salvo. Isso é muito bacana, porque é o propósito, né, de você estar trabalhando na gestão de frotas. E a consequência vai ser economia, né? Vai trazer economia para dentro de casa. E é uma economia muito grande. Muitas vezes, numa empresa, a questão da gestão de frota ela só perde para a folha de pagamento. Então, e depois vem gestão de frota. Então é um negócio assim, que gera um custo muito alto. O Iota, por exemplo, né, vou puxar minha colinha aqui. Você pega a Comgás, né, cliente nossa aqui, ela reduziu em até 90% as multas gravíssimas e em até 35% os gastos com sinistros, utilizando a ferramenta do VVia, né, que controla a velocidade pela via. Então esse é um case muito bacana. Você pega também a Orgel, 75% a menos de infrações no primeiro ano de telemetria instalada. Então ele conseguiu... Já teve resultado imediato. Já teve resultado imediato. Isso é economia no bolso, né, que o gestor quer ver rapidamente.
Bela Agrícola, né, uma grande empresa do ramo do agronegócio, teve uma economia de mais de R$500 milhão por ano com a redução de velocidade monitorada pelo sistema de telemetria, né? E redução de mais de 90% também no excesso de velocidade. Tudo isso é economia de combustível e também segurança. Ricardo, como presidente da empresa, o que tu acha de um funcionário que te traz uma economia dessa? Então, o cara merece ter uma promoção. O cara está prezando pela empresa, né? Eu não sei se tu concorda nesse ponto comigo. Eu acho que um gestor de frota que tem esse pensamento de, cara, eu preciso trazer algo que economize para a minha companhia, ele está tendo o senso de dono. É um senso de empreendedor mesmo, Exatamente. né? Exatamente. É o intraempreendedor. Eu sempre digo que lá no passado existia um diferencial muito grande entre o gestor de frota e os condutores. Então, muitas vezes, a gente, né, como gestão de frota, é uma atividade extremamente complexa, com bastante itens ali a serem trabalhados diariamente, que acabam deixando o cargo super atarefado, né, ali na cabine de comando. Uhum. Você acaba criando uma cultura de até dizer, não, condutor A, condutor B, você fez isso, você fez aquilo, etc. e tal. Hoje, os gestores já conseguiram, muitas empresas que estão lá na ponta da pirâmide, já conseguiram virar esse jogo, premiando os melhores condutores e não batendo nos piores condutores. Perfeito. Então, eles já estão virando e esses melhores condutores vão puxando os outros condutores para que eles tenham, então, uma dirigibilidade, né, melhor a cada dia. Então, você vê empresas aí que estão avançando muito com isso aí, condutores que estão sendo reconhecidos, recebendo premiações, programas de premiações, cada um inventa o seu, etc. e tal. Mas tudo isso vem baseado naqueles indicadores que são trazidos então pela telemetria. Então, mais uma vez, a gente volta naquela máxima, né? O que você não pode medir, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então, a telemetria vem trazendo isso, Jonathan. Ela vem trazendo as condições, é a ferramenta necessária para você medir a performance da sua frota. Frotas de alta performance utilizam telemetria. O Leandro, e o Ricardo falou sobre os dados, ter os dados, é legal aí. Então, esse diagnóstico da operação, tá, você que está assistindo a gente, se você precisa fazer esse exercício de entender o teu cenário atual para poder caminhar, para depois definir a meta para onde vai. Exato. Chama o nosso time, a gente tem um presente para vocês, a gente senta com vocês, faz junto esse diagnóstico, busca as informações, tem um arquivo legal, bacana, que dá para o cara mandar para dentro de casa, lá, trabalhar dentro da organização, mostrando os itens que ele precisa trabalhar. Então, se é gestor de frota, precisa desse apoio, chama nosso time. Já aproveitar, pedir para você fazer o lembrete aqui, ó, dá o like nesse vídeo, né? Dá o like, exato, se inscrever no canal da GoFleet. Por quê? Vai ter muito conteúdo que a gente vai gerar. E aí, para você receber em primeira mão, já chegar a notificação no celular e ir acompanhando, você tem que estar inscrito. Então, se inscreve aqui e compartilha também, porque eu sei que gestor de frota é uma galera unida. Então, eles têm grupo de WhatsApp, eles estão ali se comunicando. Manda para o colega que precisa também aqui ver esse momento aqui que está sendo bacana. E acompanha a gente aí nos canais, né, Leandro? Mantenha esse contato próximo com a gente. Legal. E até essa análise que é feita pelo nosso time não tem custo, não tem compromisso nenhum. Você entra lá, faz contato com o nosso time, passa as informações, o pessoal vai montar um laudo bem legal, vai apresentar isso numa reunião para vocês e vocês vão entender o que a gente está comentando aqui. Até com material de retorno sobre investimento, né, Leandro? Assim, quanto custa para pôr uma telemetria, mas o que eu consigo reduzir na outra ponta para o chefe lá da empresa, lá para o CEO ficar satisfeito com o resultado apresentado. Ricardo, trazendo de novo aqui para você, continuando o nosso papo, o mercado tem muita solução tecnológica, né? Nem todas têm um propósito igual o nosso por trás, mas o equilíbrio entre a inovação e o impacto real é o que eu queria trazer. A gente até viu, eu estive com você lá na feira, a IA e tal, e às vezes tá mais discurso e pouca prática, né? Mas trazendo para a GoFleet, assim, o que você enxerga que ela traz de inovação que tem impacto real na gestão de frotas e na cultura de segurança atualmente? Olha, hoje, você pegar a base da GoFleet aí, nós estamos falando de 65 mil veículos ativos e pagantes na empresa, né? Desses 65 mil veículos aí, a maioria deles, Jonathan, já trabalha
com a tecnologia de monitoramento do veículo, da velocidade pela via, né? O que a gente chama de uma ferramenta que chama VVia. Então, assim, essa ferramenta ela é uma inovação tecnológica, porque o gestor está atarefado no dia a dia, ele não pode ficar monitorando ali o tempo inteiro no software, e a própria ferramenta monitora isso para ele, né, separando ali o joio do trigo, falando, olha, esses veículos aqui, esses condutores estão ok, estão indo bem, e esses aqui não estão indo bem, você precisa dar uma trabalhada com esses caras aqui, de tal forma que eles se enquadrem dentro da velocidade da via. Então, acho assim, que você controlando, né, a questão da velocidade dos veículos ali performando todo dia, porque a gente tem operações grandes, né, a gente tem operações aí de 500, de 1.000, de 1.500, 2.000, 3.000 carros, e são operações que circulam muito, né? Ou seja, percorrem muitos quilômetros por dia. É difícil de você fazer todo esse controle, tem que ter uma ferramenta específica. Então a gente aplica bem isso, né? Dentre outras funcionalidades que o software traz, eu falo bastante que a gente já está aí com 700 mil horas de desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante, né? É uma empresa que ela foi pioneira, hoje tem 18 anos de vida, 150 colaboradores que trabalham com afinco ali, vestindo o que a gente chama de especialista, um jaleco branco, né, que sabe realmente sobre gestão de frotas. GoFleet não faz mercados paralelos, ela faz gestão de frota, então ela é muito focada nisso, né, ela quer ser especialista, e eu sempre falo que os nossos colaboradores ali, nosso time de venda, capitaneado aí pelo Ionta ali, eles são especialistas na área de gestão de frotas, de tal forma que o cliente final ele acaba recebendo uma consultoria, né, do nosso time. E diferentemente de empresas que estão colocando telemetria ou rastreamento, etc. e tal, e outras tecnologias, mas não aplicam exatamente para a questão da gestão da frota. Muitas vezes está procurando aplicar para veículos, mercado de recuperação de veículos roubados, ou para uma questão logística mais simples. A gente está fazendo a gestão de frota completa. Então, com a GoFleet, você conta com um software que recebe upgrades, ou seja, atualizações trimestrais, né, já embutida dentro da tua mensalidade, sem você pagar nada mais por isso. Então, existe uma evolução de software, de plataforma o tempo todo, né? Muitas funcionalidades, inclusive, vieram de clientes. E é uma plataforma hoje super madura, né, considerada aí por muitos gestores de frotas como a melhor do mercado. E, inclusive, há muitos gestores aqui no Brasil que possuem frotas fora que querem que a plataforma funcione lá. Querem, isso é verdade. Alguns clientes multinacionais já pedem isso pra gente aí, Ricardo. Acho que você trouxe, era a próxima pergunta, mas você já trouxe bastante dos insumos aí, das diferenciais da GoFleet no mercado, né? Uma coisa que eu enxergo, até você falou, Leandro, sobre o gestor que quer se promover, quer crescer na empresa, ele precisa escolher empresas como a GoFleet, sólida, com confiança de dados. Acho que a segurança de informação hoje é uma coisa bem importante, né? Do âmbito, lógico, de proteção, mas do próprio tato da informação, dele trabalhar o dado consistente, porque se ele monta lá, imagina ali a Bela Agrícola, né, que você trouxe case, monta um plano lá de reconhecimento e que o dado não chega corretamente ou é corrompido, né? Isso afeta diretamente o processo de gestão, né? Pode acabar com a gestão dele lá no dia a dia. Com certeza. Então, eu acho que o que você trouxe, Ricardo, essa parte da estrutura, principalmente da empresa, internalizar, né, a tecnologia. A gente tem uma equipe grande, né, na área de tecnologia que faz software dentro da empresa. Acho que é um dos diferenciais, né, Leandro? Um dos diferenciais, a gente está falando da aplicação da tecnologia, falei do VVia. A gente tem que falar bastante também dessa questão dos produtos, né, dessa pirâmide de produtos que a gente tem, desde da questão de localização, rastreamento, telemetria e a parte de videotelemetria, né, com reconhecimento facial, DMS, a questão de fadiga, ADAS, etc. Tal. Tudo isso são ferramentas tecnológicas muito importantes. Mas mais do que isso, até Ionta e Leandro, a gente tem que ter um braço muito poderoso dentro de um país continental como é o Brasil, para fazer as questões das instalações nos veículos, né? Então, hoje, a empresa conta com mais de 500 PDIs, né, que são os estabelecimentos homologados e com qualidade, né, GoFleet, para que possam fazer as instalações nas frotas
para os contratos que a gente faz de 12, 24, 36, 48, 60 meses. Então isso é muito importante, é um ativo que a empresa tem, bem treinado. A gente utiliza um aplicativo muito bacana, que vocês conhecem bem, né, para fazer as instalações, tudo faseado e registrado, cada passo a passo das instalações. Trabalhamos também com a verticalização ali, vamos dizer assim, dos nossos produtos, os hardwares, os chicotes são desenhados pelas nossas equipes, pelos nossos engenheiros. Utilizamos ali, dentro desses componentes ali, só componentes de primeira linha, né? Nós temos uma missão muito grande, no sentido de uma meta muito grande, né? De uma vez instalado, a gente não quer esse veículo de volta para fazer manutenção. Então, assim, o nosso índice de manutenção é muito baixo, porque a gente usa materiais de primeira linha e também uma instalação bem treinada, homologada pela empresa, né? Tem pontos de corte, como que você emenda fio, como é que funciona tudo isso, tudo muito bem estruturado. Então acho que esse também é um diferencial que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. Hoje é uma empresa com 18 anos aí, super estruturada no mercado brasileiro. Então se você tem vontade aí de ter uma telemetria de ponta dentro da sua empresa aí, pode contar com o time GoFleet aí, que você está um time de especialista. Eu falo bastante que vocês são cardiologistas, né? Uhum. Né? Que tratam do coração ali, da alma do coração, né? Não é um médico clínico geral, porque quando você quer tratar do seu coração, você quer tratar lá no cardiologista, você não vai tratar no ortopedista. Então, assim, GoFleet é realmente uma empresa nativa em gestão de frotas. E é importante isso que o Ricardo falou, e vem de encontro com aquilo que você estava comentando sobre a gestão de frota, o cara contratar uma empresa que te dê segurança. Porque a gente fala, mas eu contratei ali porque eu comprei da China tal coisa e eu vou instalar. Qual a segurança que você tem? Estou dando um exemplo, claro, né? Mas olha a segurança que a GoFleet te traz. E você, gestor de frota, que quer conhecer a nossa sede, Ricardo, pode comparecer lá em Londrina e conhecer a empresa? Pode comparecer nos nossos escritórios aí de Londrina, Curitiba aqui, estamos sempre disponíveis, os nossos eventos também que a gente faz aí ao longo do Brasil, aí nas principais capitais, Porto Alegre, Curitiba. Inclusive temos um evento aqui em Curitiba, agora faz em Belo Horizonte, em São Paulo, pode vir conhecer a gente aqui e principalmente aqui na nossa sede em Londrina, no Paraná. Que legal. Ricardo, como você enxerga, o que você enxerga como tendência quando o mercado é segurança nas frotas? Tá? A gente já comentou um pouco sobre antes, mas aí vem um plus, um a mais. Tem espaço para IA, análise preditiva, ou algo que já está sendo testado? Galera, isso aqui é um spoiler do que vem pela frente, hein? Tem. Mas antes de responder essa pergunta aí, Leandro, eu acho que é importante a gente falar sobre cibersegurança também, que é um item muito importante aí dentro da GoFleet. A gente leva muito a sério, né? Essas questões hoje, né? Você vê aí ataques gerais de hackers, etc. Então, assim, é um trabalho muito, muito sério que a empresa vem fazendo ao longo dos anos, né? A empresa que mantém ali uma assertividade, né? Muito grande com os nossos clientes finais, sem sair fora do ar. Acho que isso aí também é um valor que a empresa internalizou e temos trabalhado muito forte aí nessa questão da cibersegurança para manter os dados seguros. Inovação faz parte da corrente sanguínea da GoFleet Tecnologia, né? Tanto é que o nome da empresa é GoFleet Tecnologia, uma empresa feita de tecnologia, pessoas no centro e propósito. Então, assim, a gente falando da primeira parte, que é a tecnologia, ela corre no sangue de todo mundo, tem muita coisa vindo pela aí. Você perguntou sobre tendências, eu acho que o Brasil está evoluindo bastante, nós já temos vários clientes que estão na camada de videotelemetria, né? Porque a questão de telemetria, ela entrega bastante dados, já é o suficiente para fazer uma gestão de frotas e tirar nota 9, nota 10, né? Mas se você quiser dar um passo a mais, você vai acabar indo para a videotelemetria, certamente, onde você vai ter uma gestão por imagens, né? Então, a gente também se especializou muito nessa questão de visão computacional enquanto empresa, né? Enquanto GoFleet, trazendo o que tem de melhor no mercado aí para fazer uma gestão através da videotelemetria, que é realmente uma tendência mundial, né? Então, assim,
Eu falava bastante no passado, assim, a gente conhece esse ditado aí, que o mundo é rádio, e hoje eu falo muito no nosso ramo aqui que o mundo é vídeo, né? Exato. Então, assim, que o vídeo realmente ele traz ali muitas recortes, né, daquelas viagens, ele traz alguns problemas que aconteceram e você consegue analisar através das imagens qual foi o déficit que aconteceu naquele acidente, se foi realmente um acidente provocado pelo veículo que estava do lado contrário, que saiu da pista, por um animal realmente que passou na frente, né? Se foi o carro da frente realmente que freou. Isso na telemetria você não consegue enxergar de forma exata, mas na videotelemetria você acaba tendo páginas a mais ali de leitura, né? E tem uma assertividade melhor na gestão. Então, respondendo a sua pergunta, acredito que a videotelemetria aí é a onda que está invadindo o nosso país. Legal. Essa pergunta, Ricardo, ela já foi um spoiler do que vem pela frente, né? Nos próximos episódios, a gente vai trazer Sérgio Jabali, que é o nosso diretor de tecnologia. Ele vai falar sobre esse mundo, sobre essa questão da IA, e vai entrar a fundo nessa tecnologia. Então, pessoal, não percam o próximo episódio aí do Ahead Videocast. Tecnologias disruptivas aí. A gente vai falar muito sobre isso com o Sérgio. Não podemos adiantar muito o assunto, né, Ricardo? Deixar um pouquinho para o Sérgio depois ali. Né? Suspense no ar. Mas tem muita coisa boa que a gente está soltando aí, divulgando para o mercado. E que o mercado tem aceito, né? Que isso que é legal. A gente está percebendo essa aceitação com as novas tecnologias, né? Alguém tem que fazer, né? Esse movimento de mudança no mercado. E a gente é pioneiro nisso, como o Vevia, né? Que o Ricardo falou lá atrás. Foi uma demanda que a GoFleet começou com velocidade por via, esse tipo de controle diferente a nível de mercado. Se você não tem, fale com a gente aqui para a gente conseguir disponibilizar isso para você, né? Você disponibiliza essa ferramenta para você. Ô, Ricardo, a gente está caminhando para o final aqui, né, do nosso bate-papo. Foi rápido pra caramba, a gente já fluiu super bem aqui. Mas eu queria colocar aqui uma pauta sobre o pessoal que acha que a telemetria é só para controlar motorista. E não é para isso, né? Já ficou claro que a gestão vai muito além e garante segurança, né, por tudo. Queria que você falasse sobre isso, sobre até essa briga, né, essa dificuldade com os motoristas, com essa adaptação, e que a tecnologia também é para proteger, né? E principalmente o que a gente fala da segurança, proteger a vida do condutor, né? E esse é o nosso objetivo ali, é para isso que a gente trabalha. Queria que você comentasse sobre isso, sobre assim, um recado atrelando essa segurança, tudo que a gente está fazendo aqui, com a segurança, na verdade, do condutor. Trazer ele de volta para casa e não ser uma oposição gestor versus condutor, que é o que a gente vê. Legal. E ontem eu vou responder essa pergunta através de um relato de condutores aí que a gente já recebeu. Condutores que mandaram textos, mensagens de áudio para nós, que dizem assim, hoje eu estou vivendo porque fui, então, rastreado ou por uma questão de telemetria aplicada no veículo no passado. Por quê? Porque eles conseguiram aprender a conduzir os veículos de uma forma melhor. Então, assim, a gente sempre fala bastante sobre frotas de alta performance, e frotas de alta performance é fazer bem feito o que tem que ser feito, dentro da perspectiva da lei. Então, muitas vezes o profissional ele acabava entrando lá dentro de uma empresa e ele fazia do jeito que ele vinha fazendo, aquela cultura lá de trás. E hoje você já vê muitos condutores percebendo de que essa questão de tecnologia aplicada na gestão de frotas, de rastreamento, telemetria, videotelemetria, localização, ela já é um anjo da guarda para ele no dia a dia, né? Que vai trazer ele a consciência de que ele tem que conduzir de uma forma muito adequada em relação ao trânsito. O Brasil é um dos países mais perigosos na questão de trânsito em relação ao mundo como um todo, né? E a gente tem aí 10%, 12% da frota que ela é corporativa, mas estima-se que 50% dos deslocamentos que estão acontecendo agora, nesse momento, são corporativos, né? Diferentemente dos outros 50% que são familiares, e está todo mundo num ambiente só que é o trânsito. Sim. Então essa questão do trânsito, ela é para as empresas, ou pelo menos ela deve ser para as empresas, uma questão de um valor realmente, né? Então, assim, como se locomove os seus condutores dentro dessas frotas e como está a sociedade em volta dos veículos, é um valor que é inegociável. Deveria ser inegociável para cada empresa. E hoje a gente vê caminhando muito nesse sentido. Então, assim, vejo com muito bons olhos
muitos condutores que já entenderam isso, né, e que estão entendendo, e outros que ainda vão entender. E eu queria aproveitar aqui para agradecer aí esse podcast de hoje, agradecer a vocês, agradecer os nossos 1.200 clientes aí, que possuem aí 65 mil veículos na nossa base, agradecer aí aos nossos parceiros, a nossa rede de parceiros também, que são muitas locadoras aí que trabalham em conjunto, né? A gente trabalha a 4 mãos aí para fazer todo esse ecossistema de gestão de frotas funcionar, né? Todos os players de mercados que são parceiros nossos, desde abastecimento, de pedágio, de desmobilização de veículos, né? De telemetria, né? Que estão aí dentro desse ambiente aí do ecossistema de gestão de frota, que a gente possa continuar se desenvolvendo e trazendo essa bandeira aí realmente do desenvolvimento contínuo, né? Do trazer para o país. Nós tivemos uma bela notícia, né, ao longo dos anos. Houve uma redução no número de mortes no Brasil, que é muito positivo. A gente acha também que os deslocamentos corporativos acabam contribuindo muito com isso, porque impacta muito, né, nessa questão do trânsito e impacta na cultura de segurança que as famílias desses condutores vão recebendo. Porque o condutor recebe essa instrução, ele começa a se conscientizar cada vez mais, ele começa a passar isso para dentro da família dele, que passa para o vizinho, que passa para o parente, para o tio, para o vô, para o avô, etc. e tal, para o neto, e isso vai se tornando uma corrente do bem muito positiva para o nosso país. Então a gente acha assim, que a gente está num caminho cada vez melhor, né, em relação aos últimos 20 anos, se você for olhar e bater uma foto lá atrás. Legal. Ricardo, obrigado por comparecer aí ao nosso bate-papo. Foi inspirador ver como o propósito pode virar tecnologia de impacto. Muito obrigado. Eu agradeço vocês, todo o nosso time também, que ajudou a compor esse videocast aqui, e aos nossos colaboradores que fazem dessa empresa aí uma potência no Brasil. Um grande abraço para todos aí. Obrigado, Ricardo. E para você que acompanhou até aqui, não esquece, tem que curtir, dar um joinha aqui no nosso vídeo, seguir o canal e, claro, né, compartilha o episódio com o colega gestor. Sabe aquele gestor que acha que segurança é só colocar o cinto? Não, não é. Muito mais do que isso. É tudo que o Ricardo trouxe aqui pra gente, tá? Então, dá essa moral aí, curte, compartilha o nosso vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.